Olá! O stress e a ansiedade andam aí em alta no nosso dia-a-dia, não é verdade? Pois bem, nesta nossa análise rápida vamos agarrar no que a evidência médica e nutricional nos diz e construir um guia super prático. O objetivo? Encontrar aquele equilíbrio emocional que tanto nos faz falta nesta nossa vida moderna e agitada. Vamos lá então ser realistas. A exposição diária a este tipo de tensão é uma resposta perfeitamente natural do nosso organismo. Não há como fugir. Mas atenção, quando esse stress não nos larga, quando se torna crónico e não o gerimos bem, o impacto na nossa saúde a longo prazo e no nosso bem-estar emocional pode ser, honestamente, devastador. Para darmos a volta a isto, a nossa agenda foca-se no tripé do bem-estar. Vamos passar pelo movimento e química cerebral, pela higiene do sono essencial, pela alimentação consciente e terminar com passos práticos sobre como começar hoje. Porque, como vamos perceber, o exercício físico, o sono e a dieta são componentes que têm obrigatoriamente de trabalhar em equipa para suportar uma mente sã. Ponto número 1. Movimento e química cerebral. A regulação da nossa resposta interna ao stress. Vamos descobrir como é que o simples facto de nos mexermos faz magia pelo nosso cérebro. É fascinante percebermos que o exercício físico tem aqui um impacto duplo. Literalmente, um autêntico 2 em 1. Por um lado, puxa para baixo aquelas hormonas de stress, como o cortisol e a adrenalina, que disparam quando estamos em tensão. E, ao mesmo tempo, inunda o nosso corpo com neurotransmissores espetaculares, os verdadeiros impulsionadores de bem-estar, como a serotonina, a dopamina e as endorfinas. Focando um bocadinho na serotonina. Quando os níveis desta substância descem, os sentimentos de depressão e ansiedade disparam inevitavelmente. É quase matemático. E é exatamente por isto que mexer o corpo é absolutamente crucial. Funciona mesmo como uma espécie de escudo protetor para a mente, mantendo estes níveis no ponto ótimo. Mas não ficamos por aqui. A atividade regular põe o sangue a bombear a sério para o cérebro. E o que é que isso faz? Não só nos tira aquela sensação de fadiga diária constante, como repara e fortalece ativamente as nossas funções cognitivas. Sabiam que até a nossa memória sai a ganhar? É verdade, o exercício estimula áreas vitais como o hipocampo. Ponto número 2. Higiene do sono essencial. O período crítico para a recuperação e o equilíbrio. É aqui que entra a segunda perna do nosso tripé. E se falhar, deita tudo a perder. Como os especialistas em nutrição nos alertam repetidamente, dormir não é de todo uma perda de tempo, ou um estado onde o corpo simplesmente se desliga. Pelo contrário, é na verdade o principal botão de reset metabólico e hormonal de que o corpo humano dispõe para se reparar a si mesmo. O grande problema é que dormir mal cria um ciclo vicioso terrível na nossa rotina. Aumenta o stress fisiológico e, convenhamos, torna quase impossível encontrar a motivação e a energia para ir treinar ou para não atacar a comida de plástico no dia seguinte. O desequilíbrio hormonal traz de braço dado aquela forma repentina e lá se vai a nossa imunidade ao ar. Então, para blindarmos ativamente o nosso descanso, temos mesmo de respeitar alguns limites biológicos. Cortar a cafeína a partir das 3 da tarde é essencial. E à noite, bem, o álcool fragmenta brutalmente o sono. E aquela luz azul irritante dos ecrãs, sim, é do telemóvel, inibe drasticamente a produção natural de melatonina. 1 hora antes de deitar, é hora de guardar isso tudo. O próprio espaço onde dormimos dita as regras do jogo. Um quarto bem escuro, silencioso e de preferência um pouco mais fresco, ali entre os 18 e os 22 graus, envia um sinal claro e imediato ao nosso relógio biológico. É como se disséssemos ao sistema nervoso, ok, está na hora daquela reparação profunda. Ponto número 3. Alimentação consciente e saudável. Fornecer os blocos de construção certos. Vamos perceber como a comida nos dá a base para a energia de dia e a calma de noite. Se olharmos para as diretrizes alimentares mais rigorosas, a regra de ouro é simples. Os alimentos naturais e minimamente processados, aqueles a que chamamos in natura, como os vegetais frescos e a fruta, têm mesmo de ser a fundação absoluta da nossa nutrição diária. E porquê? Porque estes ingredientes fantásticos fazem muito mais do que apenas matar a fome. Nutrientes como o magnésio, o triptofano e a vitamina B6, que encontramos nas frutas ou nos frutos secos, são literalmente a matéria-prima de que as células do cérebro precisam para fabricar as tais hormonas do sono e da felicidade. Sem isto, a química falha redondos. Mas a ciência alerta-nos para o outro detalhe. Não é só o que comemos, é como comemos. Desfrutar de uma refeição com calma, num ambiente social reconfortante e sem distrações, melhora incrivelmente a nossa digestão. Ajuda a que não comamos em excesso e amplifica o nosso sentido de pertença e alegria no final do dia. Para preparar o ambiente para um bom sono, é preciso alguma disciplina. Terminar de jantar 1 ou 2 horas antes de deitar e fugir de refeições pesadas ou picantes é meio caminho andado.
E para não cairmos em tentações superprocessadas durante o dia, a dica é simples: manter sempre à mão aqueles snacks saudáveis e naturais. E finalmente, ponto número 4. Como começar hoje pequenos passos para equilibrar o tripé. Vamos reunir tudo em ações concretas que podemos começar já. Uma dica muito simples para aplicar logo mais à noite. Uns 40 minutos antes de dormir, vamos lá trocar o ecrã brilhante do telemóvel por um livro de papel ou uns sons suaves da natureza. Só esta pequena mudança pode dar um golpe imenso na tensão acumulada, baixando logo a ansiedade e preparando o corpo para acordar com outra pedalada amanhã. Fica assim super claro que se uma destas 3 pernas ceder, o movimento, o sono ou a dieta, toda a nossa estrutura emocional abana e vai abaixo. Portanto, para fecharmos esta análise, a pergunta que fica no ar é apenas esta. Perante tudo o que vimos hoje, a qual destas áreas vamos dar prioridade já, a partir de amanhã, para começarmos a construir uma mente verdadeiramente inabalável?